A paz do Senhor, meus queridos irmãos. O Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para todo o sempre. Eu quero compartilhar algo com os irmãos que eu acredito que veio do Senhor para o meu espírito. Mas antes de ministrar essa impressão no espírito, eu quero ler um texto com você, que é 2 Samuel, capítulo de número 23. Eu quero ler com vocês os versículos de 11 a 12, que diz assim: Depois dele, Samá, filho de Agé, de Harar, os filisteus reuniram-se na cidade de Leí, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. O texto que eu acabei de ler está na versão King James. Eu li nessa versão porque eu achei ela a versão que mais explicou os versículos. E o que eu quero compartilhar com vocês. Hoje, quando eu voltava do supermercado, eu passei na frente de uma banca de jornais e eu vi numa revista, eu procurei agora e não consegui achar qual revista. E se você souber qual revista saiu com essa capa, coloca nos nossos comentários. Mas a capa dessa revista dizia assim: o vírus que comeu 2020. E me chamou a atenção essa capa. Por quê? Porque por todos os lados, quando 2020 começou, por todos os lados a gente via uma expectativa, seja na igreja, seja fora dela, os empresários. O que nós ouvíamos é que 2020 seria o ano. 2020 haveria um rompimento, um crescimento. 2020 seria um ano de muitas conquistas. Havia uma expectativa muito grande para 2020. E mesmo na casa de Deus. Nós falávamos de avivamento, nós falávamos de crescimento, nós falávamos de rompimento financeiro. E eu acredito que a grande expectativa de todos era que quando passasse o carnaval, nós entrássemos nesse crescimento, nós entrássemos nesse momento de grande expectativa, mas não foi o que aconteceu. Logo que o carnaval cessou, nós entramos aí nesse período de pandemia do coronavírus, e a capa dessa revista mostra que parece que a expectativa caiu. Né? Tudo que se fala hoje é sobre recessão, perdas, né? Os governos estão correndo atrás para tentar minimizar os impactos do coronavírus. Nós vemos as bolsas de valores aí despencando, caindo, nós vemos o dólar passando da casa dos R$ 5, e parece que a expectativa agora é de que 2020 vai ser um dos piores anos com relação à economia, por causa desse coronavírus. Mas o que eu quero compartilhar com vocês? Quando eu vi a capa dessa revista, e me lembrei ontem na nossa reunião de oração, quando um irmão falou sobre essa questão da expectativa que havia de um rompimento, de que essa era a hora, eu me lembrei desse texto, e aonde fala sobre os valentes de Davi, e cita um dos valentes, que é Samá. E o meu coração se encheu de fé e de ousadia para dizer para você que você deve permanecer firme nas promessas que o Senhor fez. Queridos, os filisteus estavam invadindo Israel, e havia um campo de lentilhas na cidade de Leí. Lentilhas na Bíblia são sempre símbolo de algo que não tem muito valor. Mas diz que enquanto todo Israel corria dos filisteus, esse homem chamado Samá se coloca no meio do campo e defende esse campo. Talvez para aquelas pessoas de Israel era só um campo de lentilhas. Não valeria a pena dar a vida por aquilo.
Mas Samar, um valente, falou: não, nós não vamos entregar, ainda que seja um campo de lentilhas, ainda que seja algo pequeno e sem valor, o inimigo não tem o direito e ele não vai levar isso do nosso povo. E diz que ele defendeu aquele campo de lentilhas e ali o Senhor deu uma grande vitória. O que o Espírito Santo encheu meu coração, queridos, esse é o momento de nós não nos movermos da promessa. Esse é um momento em que você não deve se mover daquilo que o Senhor falou ao seu coração. Se você é empresário e Deus falou ao seu coração, se Deus te deu promessas, que este é o ano em que a sua empresa vai crescer, não se mova disso. Ainda que ao redor estejam todos correndo, fique firme. Se esse é o ano que você está cheio de expectativa que toda a sua casa se renderá ao Senhor, ainda que todas as coisas estejam dizendo não, fique firme. Eu não sei o que o Senhor prometeu a você, eu não sei qual é o seu campo de lentilha, eu não sei qual é o território que o Senhor está te colocando. Eu não sei qual é o território que você vai ter que defender, mas uma coisa eu sei, fique firme na promessa. Não se mova da promessa. Defenda, ainda que outros digam, mas você vai perder tempo com isso. É só um campo de lentilha. Para os outros podem ser um campo de lentilha, mas para você é o seu território. E ainda que seja um campo de lentilha, defenda-o. Não se mova da promessa. A palavra que brotou dentro do meu espírito e me encheu é: não se mova da promessa. Irmãos, é certo que com esse avanço do coronavírus, é certo que com esse retrocesso da economia, muita gente vai correr, muita gente vai abandonar o seu território, mas eu estou certo, tão certo como vive o Senhor, que esse será o tempo de maior avanço para os valentes. É no tempo da guerra, é no tempo da dificuldade que os valentes se levantam. É nesse tempo que os Samás vão se levantar. É nesse tempo que nós vamos ver muita gente defendendo o seu campo de lentilha. Irmão, está todo mundo falando sobre recesso, está todo mundo falando sobre perda, mas nós vamos falar sobre ganhos. Eu acredito que esse é o ano que a igreja vai avançar. Esse é o ano que nós vamos ver um grande avanço no reino de Deus. Mas é certo, é para aqueles que permanecerem como Samar permaneceu no meio do campo, defendeu aquele campo com a própria vida e ele viu o Senhor dando um grande livramento. Eu creio, irmãos, fique firme. É tempo de ficarmos firmes e não nos movermos. Não nos movermos da promessa, não nos movermos da palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor diz? Qual é o seu campo de lentilha na palavra? O que o Senhor está dizendo a você? Qual é a palavra que o Senhor está dando para você nesse tempo? Não se mova, ainda que você fique sozinho, ainda que os filisteus sejam muitos, ainda que a adversidade seja grande, não se mova. É tempo de você ser um valente como Samar. É tempo de você permanecer firme. Mas sabe o que é interessante? Leí é a mesma cidade onde Sansão derrotou os filisteus com uma queixada de jumento. Sabe o que eu acredito, irmãos? Que provavelmente Samar, quando viu os filisteus vindo, ele olhou para aquele campo de lentilha e falou: não, esse lugar é um lugar onde os nossos pais, esse lugar é um lugar onde Sansão derrotou os filisteus. O Senhor foi com ele com uma queixada de jumento. Ele derrotou 1000 filisteus. Se o Senhor foi com ele, o Senhor será comigo também. Sabe, irmãos, uma das armas para nós não nos movermos do lugar que o Senhor tem nos dado e nos colocado é nós olharmos para as vitórias do passado. É nós olharmos para aqueles que já venceram. É olharmos para aqueles que suportaram a afronta do inimigo e venceram os inimigos. Sabe, irmãos, nesses dias eu tenho desafiado os irmãos, tenho desafiado a igreja a olharmos para a palavra, a nos apegarmos a testemunhos daquilo que o Senhor fez e está fazendo nos nossos dias. É certo que a morte está por todos os lados,
Mas é certo também que na história da igreja já houve muitos Samás que defenderam os seus campos de lentilha. Houveram muitos Sansãos que com uma queixada de jumento derrotaram grandes inimigos. É certo que na história da igreja, a igreja já enfrentou grandes desafios e permaneceu de pé. E mais uma vez a igreja permanecerá de pé. Mais uma vez nós veremos o Senhor dando a nós um grande livramento. Irmão, não se mova, não se mova, fique firme, não se mova, não se mova, não se mova do território que Deus tem te dado, não recue. Ainda que todos olhem e digam para você, não, mas é só um campo de lentilha, entrega isso aí, você vai arriscar a sua vida, e arrisque a sua vida. Ninguém lembra dos israelitas que fugiram, mas o Espírito Santo fez questão de registrar o nome desse homem. Uma única vez aparece o nome de Samar. Uma única vez. Mas aparece para registrar um grande feito. Ele não correu. No meio da luta ele permaneceu firme e defendeu o campo que era dele. Defenda o seu campo. Defenda o seu sonho. Defenda o sonho que Deus tem colocado no seu espírito, no seu coração. Defenda a sua igreja, defenda a sua família, defenda os seus negócios. Esse é um tempo, irmãos, o Espírito Santo tem falado ao meu coração. É um tempo que Deus vai levantar Josés nessa nação. No tempo de maior crise, Deus vai levantar Josés. Deus vai levantar homens que vão sustentar muitos nessa nação. Guarde o que o Espírito do Senhor está dizendo, meu irmão. Deus vai levantar Josés. Deus já está levantando José. Nunca se falou tanto sobre organização financeira, nunca se falou tanto sobre a questão de saber administrar financeiramente, nunca se acreditou tanto que nós cresceríamos financeiramente. Não para batermos no peito e dizermos que somos ricos, mas para ser celeiro, para sustentar nações inteiras. E agora vem essa questão do coronavírus. Irmãos, eu não sei se isso foi produzido, eu não sei se foi o diabo, eu não sei se é obra da queda do pecado, eu não quero saber a origem do coronavírus. O que eu quero saber é que nós não vamos nos mover, nós vamos permanecer firmes e veremos as promessas do Senhor se cumprindo. É isso que importa, meu irmão. Não importa as notícias que nós estamos ouvindo na televisão, não importa o quadro que nós estamos vendo com os nossos olhos, o que importa é a vitória que já é nossa, que está dentro de nós. O que importa é quem nós somos em Cristo Jesus. O que importa é a promessa dele, ainda que ela seja pequena, nós não deixaremos que o inimigo pise, não entregaremos para o inimigo. É isso que o Espírito Santo espera de nós. Oh, que o Espírito de Deus nesses dias, meu querido, te encha com o mesmo Espírito que encheu esses valentes, porque nós somos os valentes de Jesus. Nós somos esses homens que pegam as espadas e defendem o território, que não entregam o território. Que você esteja debaixo desse mesmo espírito de ousadia, esse espírito de violência da parte do Senhor, e defenda o seu campo. E não deixe que o inimigo diga que vai acabar tudo. Esse vírus não comeu 2020 para nós. Essa é a palavra que o mundo está recebendo. Nós não recebemos. Esse é o ano do maior avanço. Nós vamos crescer, meu irmão. Você vai crescer. A igreja vai crescer. Nós vamos ver milhares e milhares de vidas, de almas se rendendo ao Senhor. Nós vamos ver as igrejas firmes, unidas. Nesse momento, vencendo, defendendo o campo de lentilhas. Nesse momento de dificuldade, a igreja vai ficar de pé. A igreja vai permanecer de pé no meio do campo de lentilhas, ainda que todos estejam correndo. A igreja será como Samar. E desse Samar, nós veremos muitos se tornando como Josés. E vão sustentar o mundo numa época de crise. É isso que eu creio e acredito, queridos. É isso. Ah, irmão, que o Senhor possa gerar em você esse espírito guerreiro. Que o Senhor possa te abençoar nessa noite. Que o Senhor possa te encher dessa graça, desse poder, dessa fé ousada. E que verdadeiramente você seja achado entre um dos valentes de Jesus.
Ainda que o mundo não te conheça, ainda que o seu nome seja citado apenas uma vez, que ele seja citado como alguém de grande coragem e valentia, que inspirou a muitos. Aleluia. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos, porque cremos, Senhor, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Cremos, ó Deus, que podem ser muitas as diversidades. Cremos, Senhor, que podem ser muitas as dificuldades, mas permaneceremos firmes, permaneceremos firmes no meio do campo do que o Senhor tem nos dado. E não sairemos de lá até o Senhor nos dar essa grande vitória, Senhor. E já te adoramos pela grande vitória. E declaramos, Senhor, que o caos não comeu o nosso 2020. Pelo contrário, o caos foi o grande impulsionador para que nós vivêssemos os melhores anos das nossas vidas. Aqui quem falou com vocês, queridos, é o apóstolo Márcio, da Igreja Apostólica Libertador de Israel, Suzano. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixa aí o seu like. Espero que o Senhor tenha enchido você. E eu acredito, irmãos, no que o Senhor está dizendo para nós esses dias. Deus os abençoe e seguimos firmes no exemplo de Samar. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.